todos, que Jesus nos ilumine, nos abençoe mais esta manhã. Estudo do livro No Mundo Maior, capítulo 3, que fala a casa mental. No último estudo, o João chegou-se até o hospital, onde um que estava encarnado e outro desencarnado, em união de pensamentos, em uma troca de sentimentos, de pensamentos, de modo que os dois estavam extremamente ligados entre si. Calderaro vira-se para André e fala para ele observar o cérebro dos dois, observar a constituição realmente da parte física do negócio, se podemos dizer assim. Aí André Luiz concentra, olha ali e tudo mais, começa a observar. E ele fala assim, Calderaro fala para ele assim, olha, observa a sinalização. André Luiz, diz assim, que assombrado, notou pela primeira vez que as irradiações emitidas pelo cérebro continham diferenças essenciais. Cada centro motor, e se nós olharmos na internet, nós vamos ver vários desenhos variados, e a Marielle também no estudo dela vai passar bastante informação, bastante desenho, para que a gente possa entender. Mas se olharmos lá na internet, a gente vai perceber que é bem dividido o cérebro. Ele fala aqui, então, cada centro motor assinalava-se com peculiaridades, com atividades, com cores, formas peculiares, diferentes entre si. Cada um era de um jeito mesmo, como no desenho didático, que coloca cada coisa de uma cor, cada coisa de um jeito. Visto do ponto de vista espiritual, era da mesma forma, por causa dessas forças irradiantes, dessas tonalidades diferentes. Descobri surpreso que todo o cérebro, pelos sinais luminosos, basicamente se dividiam em 3 partes, 3 regiões diferentes entre si. Lobos frontais, aqui, a parte da frente do cérebro. Zonas de associação eram quase brilhantes. Do córtex motor, mais ou menos aqui, essa região, até a medula espinhal, toda a parte de trás aqui do cérebro, então, daqui do meio até a parte de trás, a claridade diminuía. E nos gânglios basais, é isso? Nos gânglios basais, era bem mais fraca, quase apagada. Onde que é o gânglio basal? Aqui, se vocês olharem, se vocês colocarem a mão aqui em vocês, na coluna aqui, ela não pega aqui no final do cérebro, aqui na parte de trás da cabeça. Ela vai lá pelo meio, vamos dizer assim que o cérebro é isso daqui, ele entra aqui na coluna. E é justamente nessa união do cérebro que se encontra os gânglios basais. E é ali que a iluminação era mais fraquinha ainda. Bom, estava lá, já fazia alguns minutos, André Luiz fala, que ele estava lá contemplando, olhando aquela bagaça ali, o negócio ali, tudo acontecendo e tal, fervilhando o cérebro. Aí o Calderaro aconselhou. Examinou, está examinando o cérebro do companheiro encarnado. Agora, para de olhar ele e vai para o espírito, aquele que está,
em simbiose, né, naquele ódio, enfim, aquela revolta, atacando aquele ali encarnado, né, influenciando o encarnado. A entidade que não se dava conta da nossa presença, pela virtude dos círculos de vibração grosseiros em que se mantinha, fixava toda a atenção no doente. Olha o que ele fala, ó, lembrando a sagacidade de um felino vigiando a presa. Ou seja, o espírito desencarnado, ele estava tão concentrado que ele não conseguia ver o espírito, o André Luiz e o Calderaro. Tamanho foco. Às vezes a gente também não está tão focado numa coisa que não consegue ver o que acontece à nossa volta, né? E ali o espírito estava tão concentrado naquele ódio, naquela troca de vibração, de atacar, de machucar, enfim, né? Que ele não conseguia ver nada em volta. Mesmo o espírito desencarnado junto com ele na mesma vibração, eles não conseguiam enxergar, porque não estava no mesmo foco, vamos dizer assim. Aí André Luiz chamou a atenção dele, né? Que ele tinha uma imensa ferida no peito. E aí André Luiz começou a dar uma cutucada, uma olhada. Por que é que ele tá com aquela doença ali, aquela chaga ali no peito, né? Começava a sondar os pulmões. Aí o Calderaro falou, ó, o que eu falei para você? Para olhar o cérebro. Isso daí, esse pulmão, essa doença do pulmão, a gente vai tratar daqui a pouco. Eu tô dando a aula para você agora do cérebro. Não perde tempo com outra coisa. Então, foca no cérebro aí. Aí, André Luiz narra da seguinte forma. Decorrido alguns momentos, olhando o cérebro daquele ali desencarnado, ele concluiu que assim, né? Tirando algumas configurações da peça em si ali, né? Do ritmo vibratório, ou seja, da materialidade com que funciona, com que rege o encarnado e o desencarnado, tirando essas duas coisas aí, tinha sobre os meus olhos, André Luiz fala, um cérebro igualzinho ao outro, igual ao que estava do encarnado. Então era vamos dizer assim, cérebro perispírito e cérebro corpo físico é quase a mesma coisa, o jeitão dele assim, né? O que ele fala aqui, ó? É lógico, né? Diferenciava o campo mental do desencarnado. Até porque, por conta do corpo físico, o encarnado tem uma certa limitação nas habilidades e aptidões do espírito. Porque o que é o campo mental? O campo mental é onde o espírito se manifesta. O campo mental é a inteligência, é o espírito ali dentro, entre aspas ali dentro, tá? Porque a gente não sabe, né? Mas é a potencialidade do espírito ali atuando e dando as diretrizes do corpo ali, né? Do perispírito, no caso, né? Primeiramente. E o perispírito influenciando no corpo físico, quando encarnado, lógico, né? Então, mudava o campo mental do desencarnado, revelando alguma superioridade no terreno da substância em si, de como era feito. Porque no corpo perispiritual era mais leve e menos obscura. A impressão, André Luiz fala assim, ó, é que se pegasse o cérebro do encarnado, tirasse uns pontinhos preto que tem lá, uma sujeirinha que possui, pegasse uma escova e desse uma esfregada, uma lavada ali naquele cérebro do encarnado, ia ser a mesma coisa, né? Então, ó, tive a impressão de que se lavássemos por dentro o cérebro do amigo estirado no leito, que é o encarnado, escoimando-o de certos corpúsculos, né, tirando algumas coisas mais pesadas, seria ele quase igual em essência ao da entidade que se mantinha sob exame, ao cérebro do desencarnado. As divisões luminosas, né, as formas, como ele falou aqui, né, lobo frontal, não sei o que, luz mais apagada, que patera na medula, gânglios basais
mais apagadinhos. Essas divisões luminosas era exatamente a mesma. Exatamente a mesma coisa. Mais luz nos lobos frontais, menos luz córtex motor, quase nenhum na medula espinhal, onde as irradiações se faziam difusas e opacas, sem brilho, né? Apagadinho. Interrompi o estudo comparativo depois de acurada perquisição, né? Depois de investigar bem cautelosamente. Olhei Calderaro e perguntou e vamos lá, né? Com olhos de perguntar, né? Calderaro fala: depois do desencarne, o que há de mais surpreendente para nós é o reencontro com a vida. É a facilidade de expressão do corpo, do espírito, né? Aqui aprendemos que organismo perispirítico que nos condiciona a matéria mais leve, mais plástica, após o sepulcro. Esse perispírito, é fruto, presta atenção, igualmente do processo evolutivo. Nós tivemos lá Homo erectus, Homo sapiens, e hoje nós somos Homo sapiens sapiens, a nossa espécie. Nós tivemos evoluções, o perispírito apresenta da mesma forma evoluções. Ela está no decurso dos milênios, dos milhões de anos, se evoluindo, se aprimorando, transformando também. Então, a evolução não acontece somente no ponto de vista físico nosso, como viu Charles Darwin, né, que mostrou pra gente que tem a evolução, mas também acontece no plano um pouco menos matéria, o mais invisível a nós, que é no ponto do perispírito também se evolui. Aí Calderaro fala, ó, não somos criações milagrosas, destinadas a um adorno de paraíso de papelão. Lembrando pra gente da ciência, das religiões do mundo, né? Um paraíso, um céu, uma contemplação de um céu, uma salvação onde a gente vai ficar de boa, né? Sossegado. Não tem isso. Não somos essa criatura. Somos filhos de Deus, herdeiros dos séculos, trabalhando, conquistando valores. Presta atenção aqui que é muito importante. Ao longo dos milênios, conquistando valores de experiência em experiência, de encarnação em encarnação, o trabalho do renascimento fazendo com que a gente progrida, com que a gente galgue passos, evolua, se modifique fisicamente, espiritualmente, tá? Daqui a pouquinho nós vamos entrar mais a fundo nisso, mas já vamos abrindo a cabeça nisso daí, né? Nessa questão da evolução, espírito e matéria, tudo transformando. Cada desencarne, cada reencarne, cada desencarne e cada reencarne se evoluindo, se melhorando. Não há favoritismo no templo universal do Eterno. E todas as forças da criação aperfeiçoam-se no infinito. Tudo evolui. Olha aqui, presta atenção. A crisálida de consciência, aquela célula, aquela semente de espírito que contém o cristal, que contém as pedras, os minerais, lá no rio, rolando. Olha o que André Luiz fala, então. O começo da vida espiritual se encontra no mineral. Ali tem o berço, tem a semente do nascimento da vida espiritual. Quando ela está ali, no rio, rolando, ela se encontra em processo liberatório. Ela está se aprendendo, está evoluindo, está entendendo a dinâmica da vida, de fluir, de deixar, enfim, de
poder se emancipar. Aí ele joga uma outra coisa. As árvores que vivem 100, 200, 500 anos, suportam o quê? Invernos, primaveras, vento forte, sol escaldante, situações extremas de calor, de frio, vento, enfim, vai experimentando um monte de sensações, um monte de provações nessa existência, que o que vai fazendo com ela? Por centenas de anos, enfim, sofrendo essas nuances durante a vida. Quero que vocês prestem atenção nos dois pontos, tanto o físico, a evolução da árvore como físico, como o ponto de vista do espírito da árvore, evoluindo ali também, experimentando, né? Recebendo as provações, as experimentações e evoluindo. O que ela está conquistando? Está conquistando memória, está aprendendo a suportar as diferenças de vida. A fêmea do tigre, irracional, mas jamais evoluído que a árvore, está o quê? Lambendo os seus filhotes recém-nascidos, aprende ali os rudimentos do amor, está iniciando aquele sentimento de doação para o outro. O símio, né, o macaco, guinchando lá, falando, se comunicando, está começando a comunicação entre eles ali na sociedade, um conversando com o outro, estão começando as palavras. Então, vocês entendem a dimensão dessa conversa, dessa frase dele, dessa evolução? Isso daí, gente, isso daqui tem na Terra uma história de 4 bilhões e meio de anos, que é desde quando começou a vida na Terra até hoje. Esse trabalho da evolução que nós encontramos hoje, que nós pegamos hoje aqui, é fruto de 4 bilhões e meio de anos desse trabalho aqui acontecendo. Encarnar, desencarna, encarna, desencarna e vai aprendendo e vai evoluindo. Lembrando aqui, né, quem tem acesso ao Disney Plus, né, que é a nova plataforma de streaming, né, da Disney, tem a National Geographic, né, que é um dos canais que dá para acessar lá pelo streaming, e tem um programa que chama Uma Rocha Estranha. E Uma Rocha Estranha são 10 episódios, que a Rocha Estranha chama Terra, tá? Conhecida como Terra, e mostra o quão estranha é a nossa vida aqui, tá? No capítulo 5 fala sobre a vida e o desenvolvimento, o início, o embrião da vida. Como começou a existência. Quem tiver acesso, quem puder estar olhando, vale muito a pena. Vale bastante a pena, de como foi aqui, ó, como saiu, né, do nada para alguma coisinha, né, e aí de uma coisinha até hoje. Em verdade, Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos muito longe ainda da obra completa. Os seres que habitam o universo ressumbrarão, né? Precisarão derramar muito suor. Nós todos vamos ter que trabalhar por muito tempo para aprimorarmos-nos, enfim, né? Trabalhando a nossa evolução. Assim também a individualidade. Basta vermos, né? Temos muito o que progredir, temos muito o que transformar. Somos criação de Deus e devemos aperfeiçoarmos-nos integralmente. Deus deu a lei universal, que seja, Deus estabeleceu como lei universal que a perfeição seja uma obra coletiva entre Ele, Deus,
e nós, seus filhos. Ou seja, estaremos prontos, Deus terá concluído a obra quando a gente também tiver evoluído e melhorado nós mesmos, né? Enfim, então, Deus, quando Ele nos criou, Ele deu esse coautorismo a nós da vida do universo. Então somos protagonistas também da vida. Deus nos deu esse poder, né? O mentor silenciou por uns instantes. O André Luiz mastigando e devorando todas essas informações. Mostrou a medula espinhal e aí continuou. Bom, eu não vou nem me envolver muito na parte antiga aí, né? Não vou nem entrar muito no passado, ao longo do drama da vida evolutiva no planeta Terra. Não vou conversar com isso. Vamos entrar desde a ameba, lá na água, se mexendo ali, aprendendo, se movimentar, até o mar. Todo esse trabalho, vamos aqui, né? Vem, luta, aprendendo, selecionando invariavelmente. Ou seja, a vida, ela surgia, às vezes um ramo de evolução acontecia e ele não vingava ao longo desses 4 bilhões e meio de anos. Por quê? Porque ele evoluiu de uma forma que não era satisfatória. E aí tinha que ir para o outro lado, né? Às vezes vinha 2, 3 tipos diferentes de próprio homem mesmo, né? Tinha ao mesmo tempo várias raças humanas, mas acabou sobrando só o Homo sapiens sapiens. Por quê? Porque já estava mais preparado, estava mais pronto, enfim, estava daquele jeito. Foi o melhor que mais se adaptou à Terra. E desse jeito aconteceu, né, no fundo do mar lá, para virar os peixes, para virar os répteis, até sair para fora da água, né, até virar, enfim, os vegetais. Tudo foi acontecendo, selecionando. Raças acabando, outras começando, e foi uma fornalha gigantesca aí ao longo desses bilhões de anos. Até que adquiriu, por exemplo, músculos, raciocínios, capacidades de uma maneira geral. Experimentamos, para que acontecesse isso, experimentamos a vida e por ela fomos experimentados. Testamos os limites nossos e a Terra testou os nossos limites. Nossos, quando eu falo, desde a amebinha, desde do micro até o macro, desde a árvore até o animal, todo mundo, tudo foi essa fornalha acontecendo, essa luta constante de evolução. É meio científico o negócio, mas eu queria que vocês entendessem o grau de importância que é para entender o valor que a gente precisa dar no momento que nós estamos. O tanto que sofria, que a Terra sofreu, o tanto que nós mesmos, quanto espíritos, sofremos, o tanto que todo mundo sofreu assim, né? Não sofreu uma coisa ruim, mas o tanto que foi se trabalhado para hoje estar aqui, para hoje a gente estar aqui, conseguir reunirmos, né? Termos as condições que temos hoje. Nessa conversa que nós estamos falando, as sabedorias hinduístas, aí sei lá, de 4 mil anos atrás, sei lá, 3 mil anos atrás, são escritos de ontem. E Jesus, que veio há 2 mil anos, é hoje. Por quê? Devido ao tamanho que é essa evolução, esse período gigantesco que é essa evolução. Então, é coisinha muito recente essa história humana, tá? Aí ele vem, né? Eu vou ler, agora é o último parágrafo que eu vou ler, depois eu vou deixar a bomba para o João, né? Continuar explicando a semana que vem o resto, tá, pessoal? Ó, começou a evolução.
A amebinha, lá no mar, ela criou um flagelo, vamos dizer assim. Não liga muito para os nomes que a gente fala, tá? Mas enfim, o bichinho estava lá, uma célula. Vou dar um exemplo bom, um exemplo fantástico de atual. Quem que está ouvindo, quem que está acompanhando essa questão do coronavírus? Todo mundo, né? Vocês estão sabendo das novas variantes do coronavírus? Não está tendo novas variantes do coronavírus? O que é as novas variantes? Evolução. Ela pega e entra, trabalha, opa, isso aqui não ficou, estou sendo atacado por aqui, para eu viver eu preciso dar uma modificada em mim. Se eu fizer assim, eu acho que eu consigo viver melhor. E como o vírus é uma coisa que nasce e morre muito rápido, a evolução dele é bem acelerada. Ele é bem simples, né? Ele praticamente só tem um núcleo ali, né? Só tem a DNA. Então as constituições dele ali da cadeia do DNA é rapidinho de reformar ela, né? E aí essa transformação faz essas novas variantes aí do vírus e tal, que acontece no vírus, na ameba e nós seres humanos também. Todo mundo, né? Animais, plantas, de uma maneira geral. Então, lá no começo, o protozoário lá, o bichinho, uma celulinha só, sei lá, e ele começou a ver que se ele fizesse assim, ó, com a caudinha dele, ele sobrevivia melhor. Ele conseguia fugir de alguma coisa, andava mais fácil. Enfim, ele não ficava lá no fundo, ele conseguia comer de forma melhor, tal. Aí ele começou a se mexer, e isso daí criou um sisteminha nervoso, né? Um processo, da mesma forma que a gente, por exemplo, tem para o coração de bater um pouquinho, ninguém consegue. Para o estômago de funcionar, ninguém consegue. Eu consigo mexer braço, consigo alguma parte do meu corpo, eu tenho movimentos voluntários. Isso daí é o sistema nervoso que me dá a forma como eu consigo, a conversa do cérebro para com todos os meus nervos faz com que eu consiga mexer algumas coisas, mas tem coisas que eu não consigo. E o que é que eu não consigo? São coisas que eu conquistei lá atrás, que já está do meu automatismo. E esse negócio, essas mexidas aí, virou automatismo pro animal. Então, esse sistema nervoso começou um cérebro inicial. Começou uma parte inteligente ali acontecendo, movimentando. Esse sistema nervoso, ele é o repositório dos movimentos instintivos, né, automáticos, e sede de atividades subconscientes. Figuremo-lo como o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Bom, aí aqui eu nem vou continuar conversando muito assim, porque senão não fica. Mas porão, o que ele colocou aqui como porão? Todos os nossos movimentos involuntários, tudo que ficou arquivado na memória dos milênios. Onde está hoje constituído isso no nosso corpo físico? No nosso cérebro, que a gente conversou agora. Dividimos em três, não foi? Em três partes o cérebro. Qual que é aquela lá, mais escura? Que é a responsável pela memória? Gânglios basais, lá no comecinho da medula, ali é onde entra a medula, quase nada iluminado, ali fica as memórias. Todos esses 4 bilhões e meio de anos estão arquivados ali, no cérebro de cada um de nós. Está ali, paradinho, tranquilo. Estamos, as encarnações, 4 bilhões e meio, então contamos a amebinha e contamos também a última encarnação nossa. Então está ali, apagadinha, por isso que ele não tem iluminação, porque a gente não tem tanto acesso àquilo lá. Aquilo ali estão instintos, estão sentimentos que já brotaram de nós ali, que já nasceram de nós lá para trásão. Bom, mas o João vai explicar isso de novo da próxima aula também, tá? Na região do córtex motor, que é a parte daqui, né? Aqui nós temos tudo da nossa encarnação atual, que é entre os lobos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido,
consubstanciado as energias motoras de que serve a nossa mente para manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do modo de ser. Ou seja, então, dessa parte daqui até aqui, nós temos a nossa vida atual. Nós temos, como que eu mexo esse braço? Como que eu faço como que é a minha visão? O que eu faço para mexer o olho? Enfim, minha atitude de hoje é aqui. E aí ele coloca, então, o porão sendo a memória, gânglios basais, minha memória lá do passado, o castelo, né? A casa, o meu térreo, como sendo a minha encarnação atual, meus conhecimentos, minha informação e tudo mais. E é óbvio, né? A substância não pode ser. Nos planos dos lobos frontais, silencioso ainda para as investigações científicas do mundo, ainda naquela época, em 1940. Mas agora a gente sabe que aqui é responsável do quê? Das intuições, das manifestações assim, de habilidades espontâneas, da lucidez, da ideia mirabolante, né? Então é tudo aqui na frente. Então, nos lobos frontais, silenciosos ainda, tal, jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente do esforço de ascensão, representando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. Se temos o porão, temos o corpo físico, temos o porão como a memória das encarnações passadas, o corpo, a atual existência aqui, o telhado e o céu é o nosso lobo frontal, onde a gente vai e tem todo o caminho pela frente aí das nossas evoluções. Beleza, pessoal? Muita paz a todos e João continua para encerrar o capítulo a semana que vem. Fiquem com Deus e uma ótima semana.